Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Já desejando a todos um feliz ano novo, um bom recomeço das atividades e que seja um ano maravilhoso para todos nós, E vamos dar continuidade a esse quadro. Vimos, então, até o 4º artigo, que refere-se à paixão de Cristo, Que ele sofreu, morreu, foi crucificado e sepultado. E agora vamos entrar no 5º artigo, Descended ad inferus terte dia resurrexitam mortus. Desceu aos infernos e ressuscitou ao 3º dia. Ora, vamos ver. Primeiramente, o que nós entendemos por infernos, quando o artigo diz desceu aos infernos. Os infernos, como diz a próprio plural, refere-se a receptáculos. Basicamente, são 3 receptáculos nos infernos. Receptáculos que detêm as almas que não conseguiram ir até o céu e viver a bem-aventurança da eternidade celeste com Nosso Senhor. Elas ficaram detidas nos infernos. Bom, primeiramente, o inferno propriamente dito, que são as almas reprobras, almas que morreram em estado de pecado mortal e não tiveram como se redimir, não quiseram também se redimir e foram condenadas, Não seguiram a Nosso Senhor Jesus Cristo corretamente, como manda a doutrina, foram reprovadas e estão condenadas eternamente no inferno, o receptáculo do inferno, o abismo, ou como se chama, o Gená. Mas existe também o fogo da expiação, que são as almas que não morreram em pecado mortal, mas ainda possuem dívidas a serem sanadas. Então elas estão sob um fogo expiatório, o lago de fogo, que expurga os pecados, purifica elas, porque para entrar no céu precisa ser santo e imaculado. E como elas não estão ainda santas e imaculadas, elas ainda passam por esse processo de expurgação, purificação. Por isso é o purgatório. E existe um 3º receptáculo, que muitos entendem como limbo, ou talvez também é chamado nas Escrituras como o seio de Abraão, que é para onde foram as almas dos santos justos e caridosos que não foram para o céu porque Nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia aparecido na plenitude dos tempos e derramado seu sangue na crucificação e então redimido os nossos pecados. Então eles ficaram contidos nesse receptáculo. Ali permaneceu até a vinda de Cristo Abraão, vários profetas, Adão e Eva, ficaram nesse limbo, presos, depois que morreram, não podendo ir para o céu, porque estavam sob o jugo de Satanás. Nós íamos para esse receptáculo quando morríamos na antiguidade, antes da vinda de Cristo. Então, Cristo desceu aos infernos, são esses os infernos, E Cristo desceu principalmente, primeiramente, vamos esclarecer que depois que Jesus Cristo morreu, o corpo dele foi sepultado, como vimos no artigo anterior, e só que depois que o corpo foi sepultado, a alma se apartou do corpo, mas a divindade permaneceu tanto no corpo como na alma. E essa alma é que desceu aos infernos, com todas as suas capacidades, todas as faculdades de memória, vontade e intelecto, alinhadas à vontade de Deus, obviamente, na alma de Cristo, desceram junto com ele aos infernos. E ele desceu nessa condição, junto com a divindade, então com pleno poder. E esse pleno poder lhe deu a capacidade de derrotar Satanás na sua própria casa, o inferno. E ele prendeu Satanás no próprio inferno. E libertou as almas que estavam cativas no seio de Abraão, que nós chamamos em alguns momentos de limbo. Então, nesse limbo, ele abriu as portas desse limbo, que estavam sendo guardadas por demônios, e libertou essas almas para poderem ascender ao céu, tal como João Batista, Lázaro e outras figuras do Antigo Testamento que, assim que morriam, não poderiam ir para o céu, porque o céu não estava aberto ainda antes da vinda de Cristo. Por isso que ele desceu aos infernos.
desceu para salvar essas almas, desceu na condição de pleno poder, vencendo o demônio em sua própria casa e aprisionando ele. E podemos entender, para resumir essa explicação, né, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, desceu aos infernos. Primeiro que o inferno é o lugar mais fundo, né? A gente refere-se a pecado como gravidade, por isso que a física, coincidentemente, fala de a força que puxa a gente para baixo como a gravidade, né? Gravidade, pecado, coisas que, em termos de palavras, estão altamente relacionadas. E quanto mais, a própria física nos diz que quanto mais fundo nós vamos, mais pressão atmosférica a gente sente, mais peso a gente sente. Portanto, Cristo desceu aos infernos para sentir o máximo do peso dos pecados e assim redimi-los por completo. Porque ele foi lá no fundo, no verdadeiro fundo do fundo, né? O mais fundo dos infernos, ele foi lá para suportar todo o peso dos pecados e nos redimir. Essa é uma dos motivos pelo qual ele desceu aos infernos. Foi também, como foi comentado, para salvar os justos, libertar os cativos almas justas que morreram e tinham condições de ir para o céu, como o céu não estava aberto, eles iam para o seio de Abraão, o limbo. Além do que, como foi falado, para vencer o diabo em sua casa. Ele já venceu na crucificação, só que ele foi até o inferno e despojou Satanás do seu próprio trono, aprisionando ele em sua própria casa. Esse seria o terceiro motivo. E o quarto e último, como já relacionado com o segundo, ele foi para libertar os santos, né? Diversos santos que os patriarcas, né? Abraão, né? Nomes importantes, profetas que tinham plena condição de ir para o céu, não, como antes da vinda de Cristo não era possível ir, ficavam presos. Então, essa são a explicação da descida de Nosso Senhor aos infernos. Que possamos refletir na existência do inferno, para que no final de nossas vidas não caímos lá. É melhor refletir nisto em vida do que vivenciar depois na eternidade. Bom, eu desejo um bom domingo a todos e uma ótima semana. Pacem Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém.